Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aqui sobre os fãs da DC e se os fãs vão continuar nivelando a DC por baixo nesses próximos anos, porque agora a parada vai mudar, agora tem um outro direcionamento, é uma nova era da DC. Eu quero falar sobre algumas coisas aqui que tocam na ferida dos fãs, que as pessoas ficam meio bravas comigo, mas é sempre bom falar, porque se eu não falar, quem que vai falar, não é mesmo? Lembro que quando eu montei esse canal aqui, eu falava mal da DC, algumas coisas que eu não gostava, a galera ficava brava comigo. Teve alguém que... Eu nunca me esqueço de um comentário de uma pessoa que falou assim: você não pode falar mal da DC, você é um canal sobre a DC. Aí eu fiquei me perguntando assim, tipo... Cara, se você não tem um senso crítico, pra onde que você vai nesse mundo, né? Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos de manhã às 6 horas e um entra às 7 às 8 da noite, beleza? A gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC. Vamos lá, talvez esse vídeo aqui eu perca alguns inscritos, mas enfim. É o seguinte... Esses dias aí, tipo, eu percebi uma coisa. Os fãs da DC, eles meio que chegaram num ponto que não é qualquer coisa que agrada a eles. Isso é uma coisa que me deixa feliz. Por que me deixa feliz? Porque se, por exemplo, a CW existisse até hoje, até esses dias atrás a galera tava metendo pau na CW. Série do Flash e tal. Que é uma coisa do tipo assim, você não pode falar mal da parada. E aí, as pessoas, elas criticavam, né? Tipo, mas não aguento mais a série do Flash. Tipo, o Arqueiro Verde demorou muito pra acabar. Olha essa crise das Infinitas Terras, que bizarro. E é bizarro de ruim isso daí. E vai, conforme o tempo passar, isso vai piorando, piorando e piorando. Você vai falar, meu Deus, que negócio indefensável. Os fãs, isso em todos os lugares. Sobre qualquer coisa. Se é fã de futebol, se é fã de ator, se é fã de música, de banda, de DC, de MCU, não importa. Fã usa muito uma parada que chama arabautismo. O que é arabautismo? Eu tinha um professor de extrema esquerda, e antes que alguém fale alguma coisa, eu cago pra direita e pra esquerda. Mas ele era um cara que ele falava isso com orgulho, era engraçado. Que era uma técnica de argumentação usada lá na União Soviética. O que é esse arabautismo? É o seguinte, eu chego e falo assim pra vocês, olha... No Brasil tem muito mendigo, muitas pessoas passam fome. Aí a mesma pessoa fala assim, mas nos Estados Unidos também tem. Aí alguém pega e fala assim, mas tal filme também é. Tipo, eu não tô falando de tal filme, eu tô falando da CW, entende? É meio que desviar o foco pra tentar, tipo, meio que passar um pano pra produção que a pessoa gosta, entende? Quando eu falo mal do Smallville, é que as pessoas ficam bravas, porque em algum determinado momento marcou a vida delas. E eu entendo. E a CW também, talvez a CW tenha introduzido muita gente pra virar fã da DC, o que eu acho massa. Agora... O fã, existe 2 tipos, o passional e o racional. O racional, eu diria que seria bem a minoria mesmo, né? Tem muita gente que fala que todo fã é, tipo, passional e meio sem razão, é só na emoção e tal. Eu discordo um pouco porque tem pessoas que conseguem, tipo, separar as coisas. Eu, por exemplo, eu era muito passional. Conforme o tempo foi passando, eu vou entrando mais pro meio termo das coisas aqui. Eu não diria que eu sou 100% racional, porque seria meio leviano da minha parte, mas... Basicamente, eu aprendo a ouvir as pessoas falarem de algo que eu gosto e ignorar, tá ligado? Por exemplo, se alguém fala assim, aquele filme lá que você adora é uma merda, eu falo, tá bom. E por que eu falo isso? Não é nem a pessoa discordar de você, é a pessoa vir aqui e falar umas paradas que não tem nada a ver, tá ligado? Te ofender e tal, umas coisas que não existem, assim, tipo... E aí, em vez de você dar palco pra pessoa, você simplesmente oculta a pessoa. Ou senão, você ignora. Uma vez, eu lembro uma vez que eu escrevi... O cara, sei lá, eu falei mal de alguma coisa do Snyder, o cara escreveu um textão, falando um monte de coisa. Escreveu, aí no final, sei lá. Aí eu coloquei assim, tipo HM. O cara ficou revoltado. Ele porque você trabalha na internet, você tem que dar atenção pros outros. Eu falei, que? Tá ligado? Aí você ouve umas coisas, às vezes você fica meio chocado, mas ao mesmo tempo você dá risada. Você fala, mano, olha o tempo que esse cara perdeu pra me escrever essas baboseiras, tá ligado? E aí tem uma outra coisa também, que é o seguinte. O fã da DC, ele chegou num estágio que ele já passou por tudo. Ele já passou por CW, ele já passou por Zack Snyder, ele já passou pelas atrocidades da Warner, e aí tudo ele vai se apegar agora que tiver o mínimo de qualidade, certo? Então, por exemplo, se o Superman for foda, o Superman do James Gunn, acabou, vai todo mundo virar muito fã do David Corenswet, enfim, o que é natural, é um processo natural das coisas. A Isabella Mercy, o Nathan Fillion como Gargars, enfim, a Lois Lane da Rachel, é um processo, né? Cada fase existe uma fase. E aí você tem aí novos fãs de novos atores, de novos personagens e um novo universo. E aí também tem o lado que, às vezes, ao lado passional do fã não consegue ter um senso crítico, que é, por exemplo, quando eu falo aqui que não faz sentido, ou não faz muito sentido, eu acredito que alguns de vocês concordam, outros não, os Titãs vinham antes de um filme da Liga da Justiça, pra mim não faz sentido, tá ligado? E pra muitos eu acredito que não faça.
Mas tem pessoas que falam, tipo, por exemplo, teve um amigo aí que teve um comentário interessante, que ele falou que o James Gunn, ele meio que se inspira no Star Wars, ele fala uma parada que, por exemplo, não existe necessariamente uma ordem cronológica do tipo assim, ó, vai ter o The Brave and the Bold, vai se passar em tal ano, o Superman em tal ano, depois a série das Amazonas, que é no passado, aí tem um negócio que é no espaço, aí tem um negócio que é no futuro, que pode ser o Gladiador, e as coisas vão se conectando aos poucos. O ponto não é esse, o ponto é, a Liga precisa vir primeiro que os Titãs. Ponto. Todo fã lúcido da DC sabe disso. Agora, se existir uma explicação plausível pelo qual eles vão aparecer antes, você tirar toda a sua paixão pelos Titãs, que eu sou apaixonado pelos Titãs, eu acho uma equipe absurdamente foda da DC, que tem um potencial cinematográfico absurdo. Se você tira esse lado passional e você pensa com o cérebro um pouco, e não com o coração, você para pra pensar e fala, peraí, por que os Titãs vão aparecer antes da Liga? Faz sentido? Então aquela alternativa que eu falei, tipo assim, a Liga existe, mas a gente não viu um filme deles ainda, eles vão aparecer num filme depois, mas eles já estão mostrando a Liga da Justiça meio que fragmentada, então você vai ver, por exemplo, em Superman, uma certa Liga da Justiça, entre aspas, entende? Então, por exemplo, o que aconteceu nesses 10 anos, e quando eu digo 10 anos, é 10 anos literalmente, você inclui aí o Man of Steel, você pode colocar até uns 11 anos, que eu acho que o Arqueiro Verde começou em 2012, se eu não me engano. Cara, tipo, o que a CW, a Warner, Zack Snyder fez foram aberrações, entendeu? Tipo, poucos acertos, muito poucos acertos. É que nem as coisas que você ouve na internet de uma galera falando assim, tipo, isso aqui é uma obra-prima. Cara, lança um filme hoje. Hoje em dia é muito assim, né? Lançou um filme hoje, por exemplo, Duna. Quero muito ver Duna, meu primo viu Duna esse dia, ele tava falando do filme pra mim, que é legal pra caramba, que vale a pena, eu quero muito ver. Provavelmente eu vou assistir quando chegar no Max. Lança o filme, aí você vê pessoas falando, uma obra-prima. O que seria uma obra-prima? Definição de obra-prima. Eu vou dar uma definição de obra-prima da cultura pop. Uma só, tá? Matrix. Matrix 1 é possivelmente a melhor ficção científica já feita. Possivelmente. Ele é um filme que ele só melhorou com os anos. Existem vários filmes assim. Cavaleiro das Trevas é esse filme. Quanto mais filme de super-herói lança, quanto mais tudo é lançado, esse filme melhora e ele continua surrando todos os outros filmes de super-herói. Quando você pega e você fala que, tipo, esse filme é uma obra-prima, você tem que esperar pra ver quanto tempo que isso pode durar como seu argumento. Que é um exemplo de um filme que envelheceu extremamente mal. Se você assistir hoje, você vai ver mais defeito. E se você assistir da próxima vez, você vai ver mais e mais e mais defeito. Snyder Cut. Que tem os fãs da DC comemorando não sei quantos anos de lançamento, e vocês percebem que, voltando a falar dos fãs, né, o Snyder Cut ele foi lançado em 2021, né, se eu não me engano, já tem uns 3 anos, a galera hoje ela meio que caga um pouco pra esse filme. Por quê? Porque todo mundo sabe, naquele calor do momento, meu Deus, Snyder God, não sei o que, aquilo ali era uma coisa de quem não tinha nada, e era muito mais uma curiosidade de saber o que tinha naquele filme que foi todo cortado, do que você achar que isso daí é algum dos melhores filmes de super-herói já feitos. Eu vi que uma ou outra página da DC fala isso, né? Páginas grandes e tal. E aí eu fui fuçar, assim, e tal, lá no Twitter, né? E eu percebi que os fãs estavam escrachando esse filme. Muitos fãs. Uma galera, tipo, dando risada, tipo, ironizando. E aí o que você percebe? Você percebe o quê? Que as coisas estão mudando num outro sentido, do tipo assim, o fã da DC não aguenta mais qualquer coisa. Você vai ter que fazer filme bom agora pra, tipo, agradar as pessoas. Não vem fazer série nível CW, nível Titãs. Então os fãs da DC nivelaram tudo por baixo porque eles foram acostumados com pouco. Se você é acostumado com pouco, você vai viver com isso. É meio que cultural, né? Criou-se essa cultura da mediocridade e da falta de qualidade pros fãs da DC. Então eu também, em algum certo momento, abracei essa mediocridade. Falei, não, é isso aqui. No passado eu já defendia a CW, falando, a CW pelo menos criou um universo. Olha as ideias do que eu falava. Que porra de universo é aquele, tá ligado? Então, agora o potencial da DC é o quê? Fazer um universo que seja um fenômeno. E eu não tô falando do MCU aqui, o MCU não vai deixar, não dá pros dois fazer sucesso, tô falando único e exclusivamente da DC. Se você conseguir fazer um plano decente, provavelmente isso vai virar um fenômeno, porque esses personagens são gigantes, velho. São gigantescos. Então basta você fazer tudo isso direito, né? E isso pode doutrinar as próximas gerações a se acostumarem com produções de qualidade. E aí se você fizer um filme ruim, as pessoas já vão cair matando. Falar, como assim? Esse filme é ruim. Que evidentemente um filme ou outro não vai ser tão legal quanto um ou outro e tal, que é super natural. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião. Por onde que você começou a gostar da DC? Eu tenho certeza que tem muitos fãs aqui, e isso não tem problema nenhum, tá?
que começaram a gostar da DC por conta da CW, isso é normal, certo? Eu, por um acaso, nasci numa época que eu assistia Batman Animated Series, depois eu vi o Batman de 89 e depois o Superman de 78. Isso me moldou como fã. Por um acaso, é um dos Olimpos da DC em adaptações, certo? Então deixa aí embaixo nos comentários sua opinião. Tamo junto, até a próxima.